Boa noite, amigos da TV 247. Começando agora, continua a maratona, Léo. Eu estou aqui ao vivo desde as 7h30 da manhã, sem parar, mas começa agora o programa Léo ao Quadrado. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo? Bom, então, queria começar mandando um abração aí para todo mundo que está assistindo e pedindo os compartilhamentos, né? E, Léo, conta o segredo. Você usa algum tipo aí de suplemento alimentar? Como é que você faz para essas maratonas aí? Antigamente eu gostava de comer muito Kafka. Sabe a Kafka? Aquela coisa. Mas eu virei vegano, agora eu não consigo mais comer Kafka, Léo. Léo, você já fumou Baygon? Não, nunca fumei Baygon. O que é fumar Baygon? Você nunca fumou Baygon? Você conhece uma música que chama uma barata chamada Kafka? Não, desculpa. Peraí, Léo, eu fiz besteira aqui, desculpa. Foi mal. Léo, nunca fumei Baygon, mas comia muito Kafka. Eu comia muita Kafka. Mas basicamente, todo tipo de veneno você não acha bom? Não acho bom veneno, não. Então, Léo, tem uma música muito legal que chama Uma Barata chamada Kafta. É do Inimigos do Rei. Inimigos do Rei, não é? Tem a parte que já fala bem da política atual. Você vê que os caras eram, assim, visionários. Ele fala já do ministro da Educação nessa música, que deve ter quase 30 anos. Ele fala que ele mora na Barata Viveiro, um orifício que tem um buraco perto do chuveiro. Ah, não era o Inimigos do Rei, não era o que tinha aquela música da Adelaide Mianã Paraguaia? Eu não sei da Adelaide, não, mas eu sei da barata chamada Kafka. Adelaide Mianã Paraguaia era bem legal. E conheci uma barata chamada Kafka. Ele se apaixona pela barata, eu acho. Acho que a música é essa. Eu sei que a barata já fumou Baygon e tudo que é tipo de veneno ela acha bom. Então, tipo assim, ele se identifica muito com ela, né? Vem cá, a Zenade está falando assim, Atucho de plantão. Léo, eu estou sendo muito explorado pela empresa aqui, cara. O que você pode fazer por mim, Léo? Olha, Léo, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Existe uma distinção, né? O princípio da separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Você pode processar a sua empresa. É mesmo, né? Sabia? Você pode processar o Brasil 247. Você pode levar o Brasil 247 na justiça. Tem essa distinção básica aí. Mas acabou a lei trabalhista, Léo. A autonomia da entidade. Oi? Acabou a lei trabalhista, não tem mais essa. Aí eu vou processar. Aí você já não pode fazer mais nada. A única coisa que você pode fazer é fazer a arminha. Que passa. Então a gente perde como funcionário e ganha como empresa, é isso? Se eu me processar... Você é o único no Brasil 247 que não perde completamente, né? Porque aí você tá fazendo hora extra, não tem direito trabalhista, mas o que você perde como funcionário, você ganha como patrão. O resto tudo perde. Ô, Léo, mas assim, chega a ser dramático, né? O ministro da Educação do Brasil, ele disse que leu naquele livro do Kafta o processo, que ele estava sofrendo um processo kaftiano, sabe? O processo dele, não sei se ele respondeu algum processo no Almanara, num restaurante libanês. O que aconteceu com esse Weintraub? Quer dizer, onde é que o Bolsonaro encontra figuras tão grotescas para botar no poder? Eu já te falei que a coisa é visionária, Léo. O Bolsonaro encontrou, olha só, lembra da música? Na música ele fala: encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Ofereci para ela um pedaço de pudim. Aí ele fala onde que encontrou o nosso ministro. Ele fala: ele mora na Barata Viveiro, um orifício que tem um buraco perto do chuveiro. Então é mais ou menos assim. Foi assim que ele encontrou. Por que ele tem essa personalidade? Porque ele já fumou Baygon, Deterfon, tudo enquanto é tipo de veneno, ele acha bom. Então foi mais ou menos assim o entrosamento do Bolsonaro com o ministro. Então, é um cara que realmente ele foi encontrado no buraco do chuveiro que leva ao esgoto. É bem conhecido, amigo do rei. É cultura musical, e eu vou pedir para o Gustavo Conde cantar essa música então amanhã na live do Conde, encomendando aqui, ó. Encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Ofereci a ela um pedaço de pudim. O curioso foi que ela disse sim. Vem cá, foi assim que o Mestral entrou no governo Bolsonaro. Exatamente. Mas o mais interessante, Léo, é de onde que ele veio. A música já tinha essa profecia. Ele mora na Barata Viveiro, que é o orifício que tem um buraco perto do chuveiro, do esgoto. Foi lá que o Bolsonaro encontrou esse camarada. Agora, olha que legal, olha como é que continua. Ela disse sim, vem cá ficar comigo. Sim, goste de tudo que eu gosto. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, vem cá ficar. Vem cá ficar no trocadilho. Vem cá ficar comigo, né? A barata vem cá ficar comigo. Aí depois eles continuam, né? Ofereci a ela um disco do Sex Pistols.
Ofereci a ela uma batida de limão. Imagina a barata tomando uma batida de limão, né? Perguntei a ela se ela gostava dos Beatles. Perguntei se ela era de Escorpião, porque tem que perguntar o signo também nesse lance com a barata, né? Qual será que é o signo do Weintraub, né? Aí dizendo, ela disse sim, vem cá ficar comigo. Sim, gosto de tudo que eu gosto. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, vem cá ficar comigo. Aí continua, Léo. A letra é muito longa, cara. Ó, você mora na Barata Ribeiro, num edifício que tem um buraco perto do chuveiro. Já se drogou com Detefon, insetizan, fumou Baygon. Tudo quanto é tipo de veneno você acha bom. Parece que o Brasil foi drogado com Detefon, insetizan e fumou Baygon. Porque só isso explica, Léo. Aí, sim, vem cá. Olha, Léo, deixa eu só resgatar uma parte da profecia. Naquela parte que ele fala dos Sex Pistols, Beatles, se era de Escorpião, na verdade ele está fazendo ali uma conjugação ideológica. Peraí, se é comunista, é cristão radical, né? É Malafaia, então beleza. Então só tem essa adaptaçãozinha para fazer para o contexto atual. Aquele pedacinho ali do contato ideológico é exatamente no momento que o Bolsonaro vira para o novo ministro e fala: teste para ver se pode trabalhar no governo Bolsonaro. Você já usou vermelho? Não. Você é comunista? Não. Você gosta do Paulo Freire? Não. Vem cá ficar comigo. Fechou. Então, vem cá ficar comigo. Então foi assim que o Bolsonaro virou para o Weintraub e falou: vem cá ficar comigo, né? E aí ele continua: como posso evitar essa coincidência? Encontrar uma barata com a minha aparência. Como posso evitar? E ele continua: la cucaracha, tome cuidado com a sandália de borracha, né? Então, cuidado, Weintraub, com a sandália de borracha, mais ou menos essa parte vem agora com esse negócio de redução do orçamento dos militares, né? Pode vir a sandália de borracha. Não, mas a sandália de borracha do Weintraub são os estudantes, Léo. Os estudantes estão nas ruas, né? Estão indo para cima do Weintraub com a sandália de borracha. Boa, então tem sandália de borracha para o Weintraub e agora com esse negócio de redução do orçamento dos militares, tem sandália de borracha para o Bolsonaro também. E interessante, a redução do orçamento dos militares proposta pelo Bolsonaro é exatamente o aumento que tinha sido dado por Lula. Então vamos nessa, né? É um governo que fumou Baygon, Detefon, insetizon e tudo quanto é tipo de veneno esse governo acha bom. Então, olha, o Cláudio está dizendo que esse é o governo dos ignorantes ressentidos, de fato. O Weintraub já provou que ele é um ignorante ressentido. Ele não sabia escrever português, nem me lembro qual que é a palavra que ele escreveu errado. Tirou 0 na USP. Ele tirou 0 na USP no primeiro semestre, no segundo semestre também. Aí depois, quando descobriram o currículo dele, ele fez um nude na internet. O ministro da Educação fez um nude. Ele tirou a camisa e começou a dizer que, não, veja bem, ele estava muito deprimido, teve uma cirurgia, e aí os professores não aceitavam. Ele precisava fazer um nude, cara, vê se pode, né? Aqui, ó. Cláudio Alves está dizendo: se Weintraub, que é judeu, não conhece um dos maiores escritores judeus da história, quem conhecerá? Né? Acho que o Weintraub nunca deve ter lido absolutamente nada, Léo, e é o ministro da Educação no Brasil, né? A Vanja Dantas está mandando um superchat aqui para a gente. Ele escreveu incitar com S. Então dizem que eu incito a violência com S. Aí depois a assessora corrigiu, ele teve que escrever com S. Mas agora é o seguinte, Léo, a gente tem que se divertir, a gente tem que chamar os amigos para comer uma Kafka, aliás, para comer uma Kafka e para ler um Kafta, fazer um grupo de leitura de Kafta. Eu não posso mais, porque você sabe que eu virei vegano, né, Léo? Que negócio é esse? Explica essa aí, Léo, que isso é muito bonito, mas explica como que isso aconteceu. Não, o cara que é vegano não come mais Kafta. Aliás, não come mais Kafka. Só se for uma Kafka de vegetais. Para comer o Kafka tem que ser canibal, é outro tipo de gente. Que aí é pior que o carnívoro convencional, é o canibal, é o propenso eleitor do Bolsonaro mesmo, porque ele realmente, quase que literalmente, come os trabalhadores lá da base da pirâmide, né? Mas que negócio é esse? Como é que foi que você ficou vegano, Léo? Qual foi de onde que veio esse insight? Como é que aconteceu? Conta pra gente. Veio de um livro, eu vou fazer propaganda do livro aqui. O livro se chama Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas? Né? Aí você para pensar, por que a gente é capaz de diferenciar os animais entre animais comíveis e não comíveis? O que nos leva a essa distinção? Né? No fundo, é o nosso egoísmo, é o nosso interesse, porque todos os animais são sensitivos da mesma maneira, né? Todos os animais têm as mesmas emoções, né? A mesma capacidade de sentir e de reagir. Então, a partir desse livro, eu decidi ficar vegetariano. Aí, depois que eu fiquei vegetariano, depois eu resolvi ficar vegano também.
Porque, enfim, achei que... Aí fui ver como é que era a questão da indústria leiteira, aquela coisa também. E quer saber, Léo, é o seguinte, esses ruralistas todos apoiaram o Bolsonaro, né? Todos esses... Então, a minha maneira, como é que eu diria, silenciosa de protestar contra os ruralistas que apoiaram esse governo dos ignorantes ressentidos. Não apoio o ruralista sendo vegano. Você acha que faz sentido? Sim, Léo, até faz sentido, mas eu acho que o argumento a favor dos animais é mais bonito e mais plausível, porque você deixa de comer a carne, mas você come outro produto que o ruralista produz, o alimento. O que a gente tem que fazer é valorizar a agricultura familiar. Aí agricultura orgânica, pequenos produtores, é outra coisa. Isso, valorizar a agricultura familiar, criar essa ideia de explicar para o brasileiro a importância da agricultura familiar, mas o argumento a favor do direito dos animais ele é muito interessante. Quando a gente volta alguns anos atrás, lógico, a gente está indo de novo por esse caminho, a coisa está voltando a ser dessa forma, mas ainda não é oficial, mas há poucos anos atrás, isso uns pouco mais de 100 anos atrás, era oficial a ideia de que o negro não tinha alma. Você fala essa questão do sensitivo, mas o argumento para escravos, né, para poder trazer os escravos da África, e é importante lembrar que as mesmas famílias que faziam comércio de escravos no passado são as famílias que hoje controlam o petróleo do mundo. Essas mesmas famílias que faziam comércio de escravos e hoje controlam o petróleo, controlam as grandes empresas, eles usavam os argumentos, pelo menos no mercado brasileiro, que os escravos podiam ser escravos, os africanos, porque eles não tinham alma. Já os índios não podiam ser escravos, porque eles tinham alma e podiam ser catequizados, podiam ser convertidos ao cristianismo. E o interessante é que quem desenvolvia esse argumento nem era cristão, a coisa continua da mesma forma, né, usando o cristianismo para fazer política deles. Se você é capaz de classificar os animais em comíveis e não comíveis, você é capaz também de classificar os seres humanos entre exploráveis e não exploráveis. Esse é um pouco o argumento. E aí o que eles dizem é que, dentro de alguns anos, no futuro, né, essa lembrança do mundo carnívoro vai ser uma coisa tão bizarra quanto a lembrança da escravidão, né? Mas vamos voltar para o nosso tema do escritor Franz Kafka e daquela comida árabe deliciosa que eu não posso mais. A Tânia Vanderlei está dizendo, esse governo é a voz dos ignorantes, né? O Eri Baldini só tem burro nesse governo, só tem burro, né? E a Yara fala, precisamos detetizar o governo Bolsonaro, né? E a gente vai falar também sobre a questão dos militares logo adiante. Ô, Léo, por que esse governo cultua tanto a ignorância? Qual que é a lógica de ser um governo anti-intelectual, de ter esse ressentimento mesmo em relação ao conhecimento? Olha, Léo, a lógica ela é muito conectada à ideia do que a gente estava falando há pouco tempo atrás. Enquanto os próprios escravos eram convencidos que eles não tinham alma, eles eram escravos que não tinham muita coragem de se rebelar. Eram poucos os casos de escravos que conseguiam chegar à conclusão de que unidos eles eram mais fortes, exatamente por causa dessa falta de conhecimento, essa falta de educação. O que o governo teme nesse momento é exatamente o que acabou derrubando o governo anterior, que foi um excesso de acesso à informação. Infelizmente, a informação que empoderou um brasileiro em várias áreas, de menos a área do nacionalismo. Hoje, o Bolsonaro, ele sabe que a única forma de manter-se no poder é manter um povo extremamente ignorante. Por que o Bolsonaro sabe disso? Porque o Bolsonaro é simplesmente um instrumento de quem faz isso ao redor de todo mundo. Esse modelo de conquistar um país através de uma guerra não convencional ou através de guerras, e depois da conquista manter esse país como um país subserviente, destruir o sistema educacional desse país para que o povo jamais se rebele, manter esse povo alienado, fanático, religioso e sem a menor capacidade de se rebelar, é o modelo que tem sido utilizado ao longo dos últimos anos. Léo, para ter uma ideia de como o conhecimento é uma coisa valorizada pelo mundo geopolítico, cogitaram a possibilidade de punir a Alemanha no pós-guerra com a proibição do alemão ter acesso à educação, ter acesso ao conhecimento e a ruralização da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, essa punição foi tão severa, olha, a Alemanha, responsável pela Segunda Guerra Mundial, ela não foi punida com a proibição do acesso à informação, que é o que está acontecendo aqui agora, e com a proibição da industrialização, porque isso era demais para um país.
Só para vocês terem uma ideia do caminho que a gente está seguindo. O que o Bolsonaro está implementando no Brasil hoje, nesse pós-guerra, precisamos admitir que vivemos hoje um pós-guerra, o que o Bolsonaro está implementando no Brasil é uma medida tão cruel e tão severa que nem a Alemanha passou por isso no pós-guerra, que é transformar o povo em gado, transformar o povo em simplesmente um rebanho de imbecis incapazes de pensar no próprio futuro, incapazes de transformar a própria realidade, dizimar a indústria, o Sérgio Moro já conseguiu fazer isso, e condenar o país à subserviência rural para o resto de sua eternidade. Atacando a educação, você ataca, ao mesmo tempo, duas coisas que são pontos assim, inimigos dos interesses de países como Estados Unidos e Israel. O primeiro ponto, que é a possibilidade do Brasil voltar a crescer, se transformar num concorrente no aspecto internacional, e o segundo ponto, que também incomoda demais o bolsonarismo que vem de Israel e dos Estados Unidos, que é essa possibilidade do Brasil se libertar deles. Então é a concorrência internacional e a possibilidade deles perderem o controle do Brasil. A educação seria a única forma do Brasil sair disso. É um argumento que eu tenho falado há 3 anos. A educação é a melhor arma contra a corrupção e agora a educação é a melhor arma contra o entreguismo. Por que eles atacam a educação? Porque eles querem destruir as armas dos inimigos. Quem são os inimigos? Nós. E quem está fazendo isso? Nem é o Bolsonaro, é quem manda no Bolsonaro, quem está lá fora. O primeiro ponto que se deve atacar nesse momento para realmente garantir que o Brasil vai continuar subserviente é a educação. Exatamente, porque o Bolsonaro, como a gente sempre diz, é um presidente dos Estados Unidos, é um representante dos interesses dos Estados Unidos no Brasil. A Luciana Zero diz, temos que desratizar o governo Bolsonaro, isso sim. Ô, Léo, como é que você reagiria se cortassem 30% do seu salário assim? Não, a partir de agora você ganha 30% a menos, se vira, né? Porque esse é o tamanho do corte nas universidades federais, né? E aí, sabe o que o Weintraub, aquele que come Kafka e lê Kafka, disse? Diz, porra, as universidades não podem perder uma migalha? 30% é uma migalha na vida das pessoas, Léo? Não é não, Léo. Não é não. Eu tive uns cortes de salário aí nos últimos tempos e tá fazendo muita falta. Inclusive, 247 tem que aumentar meu salário. Tá fazendo muita falta mesmo. Esse corte está sendo amplo. Parece que o corte começou durante o governo Temer e agora está se estendendo. Faz uma diferença muito grande. Eu falo por experiência própria. Mas a gente brinca com essa questão do corte de salário, gente, mas não é o corte de salário, é o corte de orçamento. Imaginem que você só consegue fazer desenvolvimento científico se você tiver materiais para fazer desenvolvimento científico. Olha, vamos pensar em áreas que eu tenho condição de falar com mais propriedade. Olha, na engenharia elétrica, você não tem equipamentos para poder treinar os alunos nas disciplinas relacionadas à engenharia elétrica, você não tem treinamento, você só tem o livro e aquela prática teórica. Assim como na química, você não tem os produtos para as pessoas se desenvolverem. Numa engenharia de produção, numa engenharia de metalurgia, se você não tem equipamentos, não tem materiais para ensaio e não tem condição de substituir os equipamentos que vão se deteriorando, que isso é natural, né, são equipamentos utilizados aí nesse processo de treinamento, o que você está fazendo é condenando as universidades federais que elas partam para a metodologia de ensino, que é a metodologia de ensino à distância. E qual que é o diferencial? Que eu acho que é um diferencial muito bom, que um complementa o outro. Olha, você tem universidades federais com uma extrema infraestrutura, onde os alunos podem ter contato com as coisas. E olha que interessante, uma pessoa às vezes está fazendo um curso à distância, eu estudo demais à distância, eu estou fazendo um curso à distância, mas eu posso usar o laboratório de uma universidade federal para ter aquele contato com aquilo. Dentro de uma indústria gigante que está bombando, fazendo a economia gerar empregos, tem lá pessoas que se formaram em universidades com menor infraestrutura e colegas de trabalho que se formaram em universidades federais. Ali um acaba complementando o outro. Aquele que teve mais experiência teórica, ele acaba sentando por trás do computador, fazendo um projeto, uma coisa que ele teve condição de desenvolver no curso dele. Já aquele que veio de uma universidade federal, que tinha um laboratório lá de milhões, ele tem condição de fazer aquela parte. Então, essa diferença que existe nas universidades federais brasileiras, que é ter essa grande infraestrutura, é o que complementa o mercado de trabalho. 2 engenheiros da mesma área não são iguais, porque um teve acesso a um laboratório, o outro concentrou mais na teoria, o outro já concentrou muito mais no estágio. Então, essa complementação, essa diversidade que faz o país se integrar como sistema e produzir muito. Se você tira esse investimento de 30%, eu falo com toda a propriedade,
Nenhuma universidade particular do Brasil tem condição de apresentar os laboratórios que as universidades federais têm. Gente, universidade federal somos todos nós brasileiros unidos fazendo as universidades. Uma universidade particular é um capitalista que chega com um limite de recurso e coloca aquela universidade ali para funcionar. Nós estamos condenando o Brasil a cursos mais teóricos. O que a gente perde nessa brincadeira são os laboratórios. O pobre de direita está comemorando achando que vão cortar o salário dos professores, que morrem de inveja dos professores, morrem de inveja do servidor público que conseguiu passar no concurso. Não pense por essa forma. Estão cortando os recursos dos brasileiros, os recursos que geram competitividade e diversidade de formação. É isso que é o mais importante nesse momento. Por falar em corte de recursos, agora o Bolsonaro está cortando dinheiro até dos militares, né? Eu já trago aqui o superchat do Ney Alexandre dizendo: acredito que Bolsonaro está pressionando os militares para que eles desembarquem do governo. Sem os milicos, ele pode fazer a velha política numa boa, né? Por que o Bolsonaro botou o Olavo de Carvalho para sair detonando, humilhando os militares todos os dias, né? E humilhando, assim, com aquela falta de educação que o Brasil inteiro conhece, né? Ele é o filósofo mais desbocado do planeta. Nunca vi um cara falar tanto palavrão, um cara ter tanta fixação na fase anal, como diria Freud, né? E o cara detona os militares de manhã, de tarde, de noite, né? Ele tá assim, os militares estão comendo o pão que o Olavo amassou, ô Léo. É muita humilhação. Por que eles estão aceitando passar por esse papel? Eles têm medo dos militares americanos. Os militares brasileiros achavam que estava dando golpe. Foi muito interessante. O Congresso Nacional achava que estava dando golpe. Deu o golpe. Vieram os militares, bocaram o golpe. Depois, os militares achavam que iam assumir oficialmente o poder atrás do Bolsonaro, mas lá em cima, as elites americanas e de Israel bocaram o governo. Então, nesse boca-a-boca, os militares ficaram para trás, assim como o Congresso ficou para trás, as elites brasileiras ficaram para trás, e agora a coisa está bem diferente, porque está nas mãos dos Estados Unidos. O que o Olavo de Carvalho está fazendo, e ele faz isso com uma maestria muito grande, é tirar a autoridade do militar brasileiro para falar em nome do Brasil. O que ele já está fazendo? Quando o Olavo de Carvalho ataca, está criando um background para que os seguidores do Bolsonaro não acreditem naquilo que os militares vierem a dizer. Esse corte de verba, inclusive, trabalha dessa forma. No momento que os militares começarem a falar aquilo que eles já tinham que ter falado, e eu sempre falo, olha, sempre está no timing errado, porque o golpe sempre se configura para se proteger. Se há 15 dias atrás os militares tivessem jogado a merda no ventilador e falado foi uma guerra não convencional dos Estados Unidos, o Brasil está sendo atacado, os generais até 15 dias atrás podiam falar isso, agora não podem mais. Esse anúncio de corte, mais o que o Olavo fez, já é um trabalho de redução da autoridade de fala dos generais. Então, se hoje os generais aparecerem na televisão falando foi um processo dos Estados Unidos dentro do Brasil para destruir nossa democracia, o eleitor do Bolsonaro já tem o que dizer. É por causa do corte de verba. Isso só porque perderam 40%, né? Tá certo. Perderam a boquinha, exatamente. Estou dizendo o seguinte, Léo, peraí, deixa eu ler uns comentários. Pedro Gork, presidente da UBES, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, disse no 247 que partidos parlamentares são fundamentais nesta luta. Artistas, coletivos e cada setor da sociedade. Chamou pela União. Deu entrevista ao William De Luca, né? Verônica Vidal, boa noite, Léo. Vocês estão sabendo que os estudantes que fizeram protesto estavam nus? Eu estou brigando com as pessoas que estão espalhando isso, alguns bolsominions. Isso é verdade? Vocês souberam? Eu não vi ninguém pelado. Se tivessem pelados, a gente teria visto fotos, né? Mas num tempo em que Kafka vira Kafta e Kafta vira Kafka, tudo é possível, né? Cláudio Alves está dizendo, como pode Bozo estar tutelado pelos militares e ao mesmo tempo falar em cortar 43% do orçamento deles? Não é tutela militar, a coisa é mais complexa. É bem mais complexa, como diz o Léo Stoppa aqui, ó. Os militares estão se rebelando contra o governo dos Estados Unidos no Brasil. Aí o Trump fala assim, Bolsonaro corta lá 43% dos generais. É mais ou menos isso, né, Léo? Exatamente. No momento que os militares brasileiros se mostraram contra a dominação dos Estados Unidos, a gente consegue ver os passos, as escaladas, os degraus dessa política.
De uma hora para outra, configurou-se de uma forma muito clara que o Bolsonaro não representa sequer as elites brasileiras. O Bolsonaro representa as elites de fora do Brasil. No momento que ficou muito claro que o Bolsonaro não representa nem as elites brasileiras, ficou claro que os generais brasileiros não estão representados nessa brincadeira. E a gente sabe que generais estão envolvidos em grandes empresas brasileiras e eles não estão representados nessa brincadeira do Bolsonaro. Então os generais começam a se posicionar contra o bolsonarismo e aí o Bolsonaro já começa a trabalhar uma forma de tirar as instituições militares brasileiras daquele posicionamento heróico que elas tinham antes, né, que ele utilizou, inclusive, para chegar ao poder. Ele vai, aos poucos, diminuindo a autoridade dos militares, colocando os militares como inimigos dos bolsonarianos, mas isso de uma forma bem lenta, né, com doses homeopáticas. Então, primeiro o Olavo de Carvalho fala uma coisa, depois fala outra, e agora nessa tacada final, ele faz essa redução de orçamento, e junto com a redução de orçamento, já tem também esse ataque do Olavo de Carvalho. Com isso, ele consegue tirar completamente o mais importante, e olha, esse processo de tirar a autoridade de fala é exatamente o alvo, o foco dessa política que tomou o Brasil. Em 2013, quando nós começamos a ter esse processo de golpe no Brasil, o golpe já começou com a retirada da autoridade de fala dos políticos. O primeiro foco foram os políticos, eles perderam a autoridade de fala. Retirar a autoridade de fala foi tanto o foco dessa política de golpe que aquela estratégia de panelaço não era protesto, era uma forma de evitar que a Dilma fosse ouvida. A ideia era, vamos levar as pessoas para as ruas e para as janelas para baterem panelas para que elas não escutem o que a Dilma tem a dizer. Obviamente, ela ia tentar unir o povo brasileiro contra esse golpe, só que ela não tinha nem autoridade de fala, que já tinha sido destruída, e nem alcance, porque o panelaço foi para tirar as pessoas da frente das televisões. Na sequência, a gente teve um ataque contra a ciência brasileira. Quem não se lembra de você tentar não explicar, olha, mas eu estudei isso. Não, você estudou isso nos livros do MEC, né? Qual que foi a ideia de dizer que todo o conhecimento científico brasileiro era polarizado para a esquerda, todo esse conhecimento científico brasileiro era, de alguma forma ou de outra, mentiroso porque estava nos livros do MEC. Então, nesse próximo momento, aqueles que antes eram parceiros do Bolsonaro, né, os militares, agora deixam de ser parceiros. O que é a primeira coisa que eles estão atacando nos militares? Autoridade de fala. As pessoas não estão percebendo que elas estão aos poucos sendo atacadas pela autoridade de fala. Agora os generais não conseguem reverter o golpe, porque eles já tiveram a autoridade de fala revertida. Exatamente. Então, por exemplo, a Dilma não podia falar, não, mas é a Dilma da mandioca, não pode. O 247 não pode falar porque perdeu a boquinha. Não, o artista não pode falar porque ele recebia dinheiro da Lei Rouanet. Então era tudo assim, todo argumento que era colocado não era encarado como um argumento, né, mas era julgado pelo preconceito de quem condenava. Deixa eu agradecer aqui ao Vitor Pavel, que se tornou membro do canal nesse momento, e ao Cláudio Alves também está dizendo o seguinte, os generais, assim como o PSDB, se fu, né? Isso não é o máximo? Aliás, o Olavo de Carvalho, ele também compara os generais ao PSDB. Ele fala o seguinte, olha, ninguém votou nessa eleição para eleger generais tucanos. E já que ele fez essa comparação ao PSDB, o Fernando Henrique, aquele que morre de inveja do Lula, foi para Miami hoje, e ele disse, estou indo para Miami receber mais um título de doutor honoris causa, né? O Lula tem muito mais do que ele, a gente sabe disso, né? E aí ele falou o seguinte, quem será que vai reunificar o Brasil? O Olavo de Carvalho batendo no general Vilas Boas, né? O Fernando Henrique criou essa zoeira ao apoiar o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. E eu queria trazer uma informação importante para você. Existe uma consultoria americana chamada A.T. Kearney, né? A consultoria importante. Todo ano ela faz uma pesquisa com os maiores executivos do mundo, e aí indicam quais são os melhores países para se investir. 2012, 2013, o Brasil era o terceiro país do mundo. Estados Unidos, China e Brasil. Era o grande destino de investimentos no mundo. Hoje o Brasil saiu pela primeira vez desse ranking, não está nem entre os 25 melhores países mais confiáveis para se investir. E aí eu me lembro, né? Bom, era só tirar a Dilma que a confiança volta. Tiraram a Dilma e o Brasil saiu do ranking, não está nem entre os 25. E a confiança havia com a Dilma, é que tá. O Brasil inspirava confiança com a Dilma presidente. Léo, por que o Brasil é um país em que a elite deste país resolveu destruir o país inteiro? Né? Como é que uma elite, o que a gente chama de elite de um país, destrói todo o país? Porque a elite é ignorante, Léo.
A elite não tinha Kafta e Kafka também? A elite não sabe diferenciar Kafta e Kafka, como a elite não sabe respeitar o país como um sistema. Esse pensamento sistêmico talvez seja uma coisa nova nas universidades, né? Estão tentando sempre falar sobre o pensamento sistêmico, mas o pensamento sistêmico é uma coisa que a gente, né, vive desde o momento que a gente nasce, a gente vive um pensamento sistêmico. Você não pode pensar que, olha, eu não gosto do meu rim, eu vou tomar aqui bastante suplemento alimentar para eu ficar com o fígado bom, mas eu não preciso do meu rim porque eu não gosto dele. Não adianta, um sistema é um sistema. Olha, eu adoro o meu carro, vou dar manutenção do carro, mas não vou dar manutenção no motor, não. Porque eu não gosto do motor, eu gosto do resto. Né? O sistema é um sistema. O Brasil é um sistema, não adianta você imaginar que, como elite, você vai se valorizar e vai drenar toda a riqueza para você e vai deixar a classe trabalhadora simplesmente à míngua. Não dá, o sistema para. Então, essa falta de raciocínio sistêmico do povo brasileiro, que fez com que o povo brasileiro considerasse a Petrobras como uma empresa isolada, fez com que o povo brasileiro considerasse a possibilidade de venda das estatais, porque eles não trabalham nas estatais, é mais ou menos assim, como eu não consegui passar no concurso para trabalhar no Banco do Brasil, eu quero que privatizem. Olha, eu tentei passar no concurso da Caixa, não passei, eu quero que privatizem. Então, o povo brasileiro sempre pensou de forma egoística e de uma forma muito unitária e não sistêmica. Então, o povo começou a atacar por inveja instituições nacionais, começou a atacar por inveja empresas públicas, começou a atacar por inveja o sistema Brasil, o trabalhador brasileiro. Olha, eu tenho uma empresa, eu gero 5 empregos, eu sou dos empresários, eu não sou dos trabalhadores. Eu tenho que me posicionar contra os trabalhadores porque o meu funcionário é meu inimigo. Então, esse pensamento não sistêmico e egoísta fez o Brasil desmoronar. E é esse egoísmo da classe média e da elite brasileira de pensar num Brasil que é sustentado pelos trabalhadores, uma riqueza que eles têm, que só existe por causa dos trabalhadores, eles pensarem que eles poderiam colocar um Bolsonaro no poder para governar só para eles, e olha, peraí, nós, a elite de 0,01% da população brasileira, vamos escolher o próximo presidente. Como? Enganando o povo trabalhador. Depois o presidente governa para a gente e pronto. Mas peraí, de onde que vem seu dinheiro? A produção da sua empresa acontece por quê? Acontece por causa do trabalhador. Essa falta de pensamento sistêmico e respeito aos trabalhadores, respeito aos mais humildes, que fez o Brasil desandar, fez o Brasil perder completamente a confiança internacional. Você não resolve o problema de você não conseguir eleger o próximo presidente prendendo o presidente da maioria. Não é assim. É claro que ninguém confia em investir num país onde o presidente que tinha mais de 50% das intenções reais de votos foi preso para não ser eleito. Quem investiria num país desse? É ilusão imaginar que a gente continuaria tendo qualquer tipo de respaldo internacional depois da quebra da democracia. Me fala qual país é seguro para se investir se não tem democracia, né? Só se for um condado ou então realmente uma estrutura de poder que funciona sem a democracia, como a Arábia Saudita, onde a falta de democracia é sistêmica e aceita desde o nascimento. Um país que vivia a democracia, teve a democracia suspensa, esse país está fadado ao colapso social, isso é natural. Agora, não, peraí, o Lula foi preso, que ele cometeu crime, aí a gente conseguiu eleger o Bolsonaro, você é um estúpido, você é um idiota, não sei se estúpido pode falar agora, mas você é um idiota, você prendeu o Lula e acabou com o país, simples assim, porque olha, você elegeu o Bolsonaro, mas aquele camarada lá, que não teve o direito de votar no Lula, porque você tirou o direito dele de votar no Lula, trabalhava para produzir para você, agora ele não produz para você mais. Ele comprava na sua mão, agora ele não compra na sua mão mais. Aqueles empresários lá fora que antes investiriam no Brasil, não confiam nesse país mais, porque mais de 50% dos eleitores perderam o direito de votar num camarada que foi preso para não participar das eleições. O Brasil destruiu a confiança nele mesmo. Eu não teria coragem, se eu tivesse dinheiro, eu não teria coragem de investir no Brasil sem a segurança de saber que o Brasil está andando de uma forma democrática. Porque, peraí, eu vou investir em quê? Se eu investir em uma atividade que requer mão de obra escrava, a soltura do Lula pode acabar com a mão de obra escrava. Mas se eu investir numa atividade que requer mercado de consumo, esse mercado de consumo só vai voltar a existir depois que libertarem o Lula. Não há segurança. Ninguém tem certeza do que vai acontecer. Não. Ainda que as pessoas queiram a política do Bolsonaro, porque ela não veio democraticamente, existe uma incerteza de até quando ela vai durar. Então, essa estupidez que acabou com o Brasil.
Léo, essa sua fala foi tão maravilhosa, tão contundente, tão emocionante, que se você fosse candidato, eu votava em você agora e virava chefe da sua campanha, porque realmente foi espetacular. Então, vou te pedir, picota esse vídeo, faz um vídeo curto para a gente espalhar, porque realmente você argumentou de maneira brilhante. A Glaucio Maria Santos está dizendo, elite é ignorante e egoísta, né? Tem um superchat aqui da Anne Walsh, está dizendo, tira elite e chama de ricos ignorantes, né? Tem um Você falou tanto, Léo, o problema é que você fala muito que some o superchat aqui. Ah, não, apareceu aqui, ó. Maurício Raposo está dizendo, enquanto nós não discutirmos a era do capital improdutivo, estaremos reféns das pautas da direita, só falaremos o que eles dizem que devemos falar, tá ok? Né? Então ele está dizendo que a gente tem que discutir a era do capital improdutivo. E tem a ver com essa sua fala, Léo, porque você fala o seguinte, bom, 1% da população decidiu eleger um presidente à base de fake news, ferrando 99% da população. É óbvio que isso aí não ia dar certo em lugar nenhum do mundo. Não tem chance de dar certo. Um governo de 1% contra 99%, né? Não funcionaria em lugar nenhum. E não está funcionando, nem vai funcionar, já fracassou. O Vilas Boas, né, general, disse que se fracassar vai cair nas costas dos militares. Agora os militares estão na pior situação do mundo, Léo. Eles estão comendo o pão que o diabo amassou, vão pagar a conta do bolsonarismo e ainda vão ter corte de 40% nas verbas. Como é que os militares saem dessa encalacrada? Eles vão precisar libertar o Lula para sair dessa prisão em que o Brasil se transformou? Lógico, tudo começa pela libertação do Lula, mas até a libertação do Lula, olha, gente, estamos vivendo a era do conhecimento, as pessoas têm um espaço na cabeça para receber informações políticas. Se vocês não chegarem à conclusão que é hora de falar a verdade, a mentira sempre vai ocupar esse espaço na cabeça das pessoas. E aí a gente vai ter sempre alienados controlados por Olavo de Carvalho. Então, se vocês querem tirar o poder do Olavo de Carvalho de manipular a sociedade brasileira, parem de esconder a verdade. Eu acho que hoje é o momento que os progressistas e os nacionalistas precisam entender que nós não temos mais uma sociedade para ser tratada como criança. A sociedade brasileira tem que ser tratada de forma adulta. Então, parem de esconder a verdade, joguem de uma forma clara sobre o que aconteceu, porque só vai piorar. Até ontem, os generais tinham autoridade de fala para falar a verdade com o povo brasileiro. Essa autoridade está sendo tirada agora. Se eles tentarem falar com o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro vai falar que é porque eles perderam a vaquinha. Isso vai acontecer com todos que poderiam falar e estão se omitindo. Todos. Todos que poderiam jogar a verdade para o povo para acabar de vez com isso, aos poucos eles estão sendo colocados de lado como pessoas que perderam a vaquinha. Atores, perderam a Lei Rouanet, né? Trabalhadores, porque querem mamata. Nordestinos, eles querem Bolsa Família. Ninguém pode falar contra o Bolsonaro que tem um motivo. Quando o Felipe Neto e a Kéfera embarcaram no anti-bolsonarismo é porque eles querem que o dólar aumente e o Bolsonaro faz o dólar abaixar. Tem sempre um motivo. Enquanto vocês ainda têm autoridade de fala, falem a verdade com o povo. Esse espaço que tem dentro da cabeça das pessoas para receber informação política, vai receber informação política. Se você não falar a verdade, vai receber a mentira. Léo, Almeri Espíndola dizendo, Estopa foi brilhante, muitos tiveram inveja de eu ter passado no concurso da Caixa. Infelizmente, a gente está vivendo a era do ressentimento. A Juliana Suto dizendo, mandou bem, Estopa. Silvia Campos, Léo Estopa para presidente, eu apoio. Eu também, Léo. Se você for candidato a presidente, você sabe que eu sou seu primeiro cabo eleitoral. Ricardo Ball dizendo que nós somos hoje um sistema doente, e a Daniela Costa dizendo, Estopa, tu é um homão da porra. Tá dizendo aqui, Estopa, homão da porra. Sara Medeiros, Leonardo Estopa, você é 1000, né? Vanilda Teixeira está dizendo, os militares vão dar o golpe, mas está mais difícil para dar o golpe agora, porque, como disse o Léo, eles estão perdendo a autoridade de fala. Obrigado, Roberto Azevedo, se tornando membro do canal nessa noite, muito bom. Sueli Souza dizendo, Léo Estopa, você é fantástico, mais um voto, o meu. Eu sempre achei o Leonardo Estopa fantástico também, a capacidade de argumentação, mas eu queria dizer, Léo, que você sofre preconceito. Você sabe disso, né? Tô ligado, Léo. Eu tô... Você sabe que Isso não me assusta, não. Eu tenho falado sobre a importância de lutar contra o preconceito, mas isso faz parte. Eu tenho um amigo que chama... Oi? Você sabe que um dos preconceitos que você sofre é pelo fato de falar como mineiro raiz, né? Eu falo como mineiro raiz e também, Léo, existe um preconceito muito grande que é aquele preconceito da origem, né? O Brasil ainda ele é muito elitista, então se você não tem uma origem
dentro das elites. Uma cara de elite, né? Uma cara assim de que não é só cara de elite, não, é dinastia mesmo. Até na comunicação social existe essa questão das dinastias. E a gente tem um problema que a própria esquerda, ela está muito conectada àquela coisa, mas espera aí, quem é você? De onde você veio? Por que eu vou concordar com o que essa pessoa fala? Mostre-me seus diplomas. Espera aí, onde você fez o doutorado? Então tem toda essa coisa que a direita não tem, ela soube explorar muito bem o fato de que as pessoas que falam coisas coerentes precisam ser valorizadas, e já a esquerda não, a esquerda sempre cria obstáculos. Mas espera aí, esse camarada ali, ele usa a gola da camisa de uma forma mal dobrada. Olha, aquele cabelo ali está penteado de uma forma que vai contra os princípios marxistas do livro 3 de Marx, né? Que lá fala que tem que pentear a partir do milésimo-segundo fio. Então, eles ficam procurando coisinha demais. E também tem um problema muito sério, que é a questão do boicote dos novos entrantes, né, na comunicação política. Na política, os tradicionais acabam se sentindo ameaçados no lugar de receberem os novos companheiros, eles acabam criando barreiras de entrada. Mas isso faz parte. O meu amigo Vander Medeiros, ele fala comigo sempre, ele me anima quando eu confesso para ele, olha, Vander, é muito difícil, você tem boicote aqui, você tem boicote ali, e hoje o Vander, que quando eu conheci, falou comigo, Léo, na próxima eleição da OAB eu vou ser conselheiro da OAB. Hoje ele é conselheiro da OAB. Ele falou comigo, quando eu falei com ele sobre essas dificuldades, eu falei, Léo, não desista de forma alguma, porque você não vence apesar disso, você vence por isso. Então, quando a gente vê obstáculos, a gente se refigura e luta contra esses obstáculos, é assim que funciona, né? Então... O Lula é um bom exemplo disso, Léo. O Lula é um bom exemplo exatamente permanente contra os preconceitos e contra os obstáculos. Maurício Raposo, assim, já estou pedindo para a produção, correu aqui rapidamente, mas estou correndo atrás do Superchat. Olha que legal, chegou um comentário legal para mim também aqui, da Adriana, Léo, dizendo, Atush, você também pode ser nosso presidente, você é inteligente, agregador e sabe escolher os melhores. Estopinha também é bom. Você é o Estopinha, né? Mais carinhoso, você é maravilhoso, né, Léo? Eu me sinto muito mais confortável sendo ministro seu, tá, Léo? Que eu, assim, falando sinceramente, eu me sinto muito mais confortável tendo uma pessoa que eu confio como chefão lá no topo. Não, eu sei que esse camarada vai saber escolher os melhores, eu faço parte do time. Eu acho que a ideia dela... Léo, sabe uma coisa louca que me ocorreu aqui agora, né? A Jana Nunes está dizendo o seguinte, Estopa nosso gênio. Você sabe que dá para formar um governo aqui só na TV 247. Ó, a gente pega primeiro o Celso Amorim, que estava aqui, que é o melhor chanceler de todos os tempos, né? O Boulos, o Rui Costa Pimenta, o Eduardo Moreira, o Leonardo Estopa, o Paulo Moreira Leite, o Alex Sonic, a Gisele Federici, a Daiane Santos, o William De Luca. Dá um governaço, cara. Se de repente cai o governo Bolsonaro e o pessoal fala assim, quem assume essa porra aí? Será que a gente, o Mercadante, né, com experiência de governo, eu acho que tem um ministério aqui formado lá já, Léo. Tá vendo? Você já fez a presidência, tá vendo, Léo? Sem querer, você já fez a presidência, então você já tá na presidência. Agora a gente tem que saber quem que é o vice. Toma cuidado. Porque no Brasil, esse trem de derrubar o presidente pro vice entrar tá uma coisa muito tradicional. Então só toma cuidado para escolher o vice. Breno Altman, o Aquiles, assim, tá o governo montado, tá aqui, ó, impeachment já, se você quer, Pepe Escobar no governo, seria muito legal, né? Mercadante jamais pode ser. Então seria assim, ó, Léo, qual ministério você quer, Léo? Eu não sei, Léo, qual ministério que você acha que mais se compatibiliza comigo? Eu acho que o seu tinha que ser do desenvolvimento, da produção, engenharia, você fez tantos cursos de engenharia, tinha que ser uma coisa desse tipo. Bom, eu queria perguntar, porque eu sempre quis saber qual que seria o ministério que teria mais a ver com a minha cara, já porque você sabe que na Ursal eu sou ministro das Relações Exteriores, né? Não, mas você teria que pegar, eu acho que você teria que pegar engenharia, agronomia, agricultura, tudo relacionado à atividade produtiva, Léo. Eu acho que tá bom, gostei dessa coisa. O Eduardo Moreira, o economista, a gente botava na Fazenda para implantar um projeto aí pesado de distribuição de renda. O Mercadante, né, poderia agregar, que o Mercadante vai ser difícil a tarefa de reconstruir a educação e a ciência e tecnologia. Até sacanagem com ele. Falar assim, ó, Mercadante, depois do Bolsonaro, reconstrói aí a educação no Brasil e tem que dizer que CAFTA é CAFTA e CAFTA é CAFTA, né? Você acha que ele consegue... É pesado isso, tá, Léo? Você falou uma coisa no meio da brincadeira que é uma coisa muito séria e muito triste. A esquerda não tem a oportunidade de pegar o Brasil de uma condição de quase potência e transformar em potência, porque a esquerda
pega o Brasil na miséria, leva o Brasil para uma condição de quase potência. Aí vem o entreguismo, destrói o Brasil, devolve para a esquerda numa situação de extrema recessão, desemprego e fome. Aí a esquerda precisa mais uma vez pegar o Brasil e levar numa situação de quase potência. Eu acho que na próxima retomada do crescimento econômico a gente precisa crescer também o sentimento nacionalista, para que eles nunca tenham essa oportunidade de tomar o Brasil quase potência e entregar o Brasil na miséria de novo, né? Que é um fato muito pesado. Agora a esquerda volta e vai pegar uma situação extremamente pesada de reconstruir ideologicamente, em termos de educação, reconectar a estrutura industrial, né, refazer leis ambientais. Olha o peso disso, né, de fazer tudo de novo. Ministério para Daphne também, está dizendo aqui o Rinaldo, para Daphne, importante, lógico, Daphne ministra, Rui Costa Pimenta, ministro também. Anne Walsh dizendo, pois façam o favor de governar logo, vocês são feras. Isso que você falou, Léo, é o mito de Sísifo. Você conhece o mito de Sísifo? Qual que é o mito de Sísifo? O cara Conta pra gente. A pedra até o topo da montanha, empurrava e chegava no topo da montanha, a pedra caía até embaixo. Aí ele descia, bom, vamos empurrar de novo. Aí ele empurrava, caía de novo. É mais ou menos isso que está acontecendo. A esquerda... Mas ele foi punido porque ele fez coisa errada. Você lembra da história toda? Hã? Ele foi punido pelos deuses porque ele fez bagunça. Você lembra da história toda? Ah, ele fez zoeira? Não lembro. Deixa eu só ler um superchat. Eu lembro que ele fez uma bagunça e foi punido dessa forma. Ó, a Rosilene está dizendo, essa equipe é porreta, estou esperando vocês com bolo de rolo, né? Muito bom, bolo de rolo em Pernambuco. Arnaldo Filho, estopas nas minas e energia. E o Conde, porra, Conde, ministro da Cultura, óbvio, né? Então, Conde, ministro da Cultura. Mauro Lopes, e o Mauro Lopes vai ser ministro de quê? É muito ministro aqui, cara, já não tá cabendo, porque o Bolsonaro cortou tanto ministério que a gente vai ter que recriar os ministérios aqui também, né? É muito, muito importante a gente lembrar, né, de todos os nossos ministros. Então vamos lá, Estopa para presidente, Atush para comunicações, Amorim, Eduardo Moreira, Rui Costa Pimenta, Boulos e Olair. Esse chat aqui é muito bom, Léo. Aqui, olha que interessante, que agora está na moda Os Vingadores, aquele filme, né? Olha o que o Olair Severo escreveu. Estopa presidente, Atush comunicações, Amorim, Eduardo Moreira, Rui Costa Pimenta, Boulos e o Olair Severo de Oliveira, que é quem manda o superchat, para o Ministério da Vingança. Você criaria o Ministério da Vingança, Léo, no seu governo? Eu acho que é engraçado, né? O Bolsonaro é só o Ministério da Vingança. A gente pode até criar um Ministério da Vingança, desde que a gente não configure o brasileiro como inimigo. Né? A gente tem que pensar que a gente pode se vingar, sim, dos problemas, né? Por que não um ministério que se vingue da fome? O ministério que se vingue da improdutividade, o ministério para vingar-se do desemprego. Eu acho que isso que tem que ser o inimigo, e não petralha, coxinha, não vamos personalizar. Léo, sabe uma coisa fantástica que eu percebi na cultura japonesa? Olha que coisa fantástica. Enquanto os americanos, eles doutrinam as crianças assistindo os desenhos animados que mostram que o inimigo é aquele país que está sendo atacado pelos Estados Unidos, então se você assiste um desenho animado dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos estavam em guerra contra o Vietnã, o inimigo dos desenhos animados era o Vietnã, assim por diante. Então hoje os desenhos animados colocam o inimigo como sendo ou o Islã, ou então a Coreia do Norte, é sempre assim, os desenhos animados e os filmes. Os japoneses não humanizam o vilão, é sempre um monstro, um extraterrestre, porque eles querem conscientizar as crianças que dentro do planeta Terra não tem inimigos. Olha que coisa fantástica. Então, se você assiste um desenho japonês, se você assiste um filme japonês da nossa época, por exemplo, Jaspion, Jiraiya, quem que eram os inimigos? Eram extraterrestres que estavam tentando lutar contra o ser humano dentro da Terra. Porque dentro da Terra, o ser humano deveria se proteger de qualquer inimigo que viesse de fora. Não tem inimigos entre os humanos. Então, era um monstro, era sempre um bicho, nunca era humanizado. E olha que interessante, quando tinha um ser humano, esse ser humano não era... Quando tinha uma pessoa com aparência de ser humano, ele não era humano, ele virava um monstro, né? Que é o caso, por exemplo, do Jaspion, né? Que esqueci até o nome do antagonista lá, que eu acho que é Magaren, não sei. Ele virava um monstro, ou seja, não era humano. Isso é muito interessante, porque se você não humaniza o inimigo, você não cresce pensando que o ser humano é seu inimigo. Já na doutrina americana, não. É sempre o país em guerra com os Estados Unidos. Léo, só trazendo aqui a Ione Breder, lembrando aqui o Mauro Lopes para direitos humanos, né? E o Maurício Raposo disse, enquanto nós não discutirmos a era do capital improdutivo, estaremos reféns das pautas da direita. Só falaremos o que eles quiserem. Então, a gente tinha lido esse comentário, sim, tinha feito até um comentário
dizendo que, relacionando essa fala com aquilo que você falou, de um projeto de uma elite, né, de 1%, tentando ferrar 99% do povo brasileiro, e isso, evidentemente, não vai dar certo, né? Léo, aqui, ó, o Érico está sendo mais prudente, né, Léo? Tá lançando Mercadante para presidente e eu para vice. É legal, porque aí, como eu não sou traíra, não teria problema para o Mercadante, né? A Marta Castro está preferindo o Conde na cultura. Bom, o Olair falou aqui do Ministério da Vingança. Se eu tiver perdido, o Zé Reinaldo também tem que ser ministro, evidentemente, das relações exteriores, né? Um cara, não, já tem o Celso Amorim, mas ele pode ser, vamos pegar alguma coisa de articulação internacional para o Zé Reinaldo. Léo, passando a brincadeira aqui, vamos trazer uma fala da Gleisi, né? A Gleisi Hoffmann falou o seguinte, olha, o Lula, durante 8 anos, respeitou os militares. Durante 8 anos, né? Foram muito bem tratados e muito respeitados. E agora os militares são humilhados todos os dias pelo Bolsonaro. Será que vai cair a ficha dos militares de que eles fizeram uma tremenda bobagem ao embarcar naquilo que daquilo que o Ricardo Couto chama de trem fantasma bolsonarista? Depende da comunicação, tá, Léo? Depende muito da comunicação. Eu tenho percebido que o fanático eleitor do Bolsonaro, quando ele é perguntado sobre a questão dos cortes, da redução dos investimentos em saúde, porque essa questão da educação, ela é um detalhe que causou a revolta das pessoas, que foi uma coisa que veio no choque, mas a saúde brasileira, ela está sendo deixada de lado desde o governo Temer. Então, hoje, as pessoas que trabalham nos postos de saúde, elas falam, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu levo a Luísa para vacinar, o que a gente escuta é só reclamação. Antes vinha isso, agora não vem, agora não tá vindo aquilo, agora não vem aquilo outro. Então, qual que é o argumento do eleitor do Bolsonaro quando você fala que os cortes estão acontecendo? Mas o PT quebrou o Brasil. O Bolsonaro já recebeu a presidência com o Brasil quebrado. Então, se a esquerda, o campo progressista, não souber conversar de uma forma inteligente com a população, pode ser que o bolsonarismo consiga manter a ideia de que isso é herança do PT. E pode ser que dentro das Forças Armadas, a base das Forças Armadas receba a redução do investimento como sendo uma herança do PT. Por que não? Eles acreditam que tudo de mal que aconteceu na humanidade, né, desde do primeiro meteoro até seja lá o que for, para eles tudo é PT. Então, se a gente não souber mostrar de uma forma muito bem contextualizada, de uma forma inteligente, eu sempre falo sobre a importância de fazer material direcionado às Forças Armadas. Se a gente não souber mostrar para eles que isso é política do Bolsonaro, que isso é vingancinha do Bolsonaro, pode ser que lá nas bases os fanáticos divulguem a ideia de que isso é herança maldita do PT. Lembrando, PT que em 2014 tinha a menor taxa de desemprego da história, tinha o maior índice de diminuição da desigualdade social e o maior crescimento do PIB de toda a história do Brasil. É esse país, esse partido que deixou a herança maldita para o Bolsonaro, né? Vamos pensar um pouco se isso faz sentido. Se a gente não souber mostrar o que estão nos números oficiais para as pessoas lá da base que acreditam no Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho continua tendo autoridade sobre essas pessoas, porque é ele que está convencendo. Então não importa a verdade, importa a verdade percebida, e não a verdade real. A gente precisa levar a verdade real para as pessoas. Senão os militares não vão criar vergonha. Vai agredir os generais, mas os fanáticos vão continuar envergonhados lá, mas achando que a culpa é do PT. Estamos na era da pós-verdade. A Eliane Raduan está dizendo, está mandando um superchat aqui. A Virgínia Rodrigues, que governo de causar inveja. Então vamos começar já a elaborar esse governo. Monta um ministério aí, Léo, e depois me manda, tá? Tá aqui, ó, o Cláudio está dizendo, então o povo brasileiro está sendo castigado pelos deuses, então deve ser por híbris, ou seja, orgulho excessivo, arrogância, soberba. Pode ser, a híbris, a ubris é muito perigosa. Ô, Léo, eu acabei te cortando. Aqui o Skywalker está dizendo que o Boulos seria um ótimo vice, e o René Bastos está dizendo, atue para comunicações com ênfase na redemocratização dos meios de comunicação. Estopa para a Secretaria de Governo, Lula para presidente, Dilma vice. Então aí o pessoal está sendo mais responsável. Celso Amorim em Itamaraty novamente, Rui Costa Pimenta, ministro da Defesa. Olha que legal. E o Skywalker está dizendo, Olavo de Carvalho deve ser investigado urgentemente e preso nos Estados Unidos. E o Cláudio está dizendo, Léo, a palavra certa para o que os generais fizeram não é besteira ou bobagem, é merda mesmo, né? Sem eufemismo. Léo, podemos ter o
podemos ter o Skywalker como chefe aí na frente aí das instituições militares, porque o cara é Jedi, né? Jedi. Eu não vi esse Guerra nas Estrelas, então eu não entendo nada. Eles foram imbecis e estúpidos, está dizendo aqui. Léo, você ia contar a história verdadeira lá do Sísifo, que o Sísifo fez alguma coisa errada lá e foi punido. O que Sísifo fez de errado para ser punido com esse negócio de empurrar a pedra para cima da montanha? Não, Léo, a paródia é sobre a ideia do ser humano, né, de ficar constantemente querendo construir, e ele não percebe que ele faz parte de uma engrenagem e que ele não vive uma vida, ele é simplesmente uma máquina, né? Então a gente está praticamente entrando nessa onda aí. Ele é punido por não pensar, ele não reflete sobre o que ele está fazendo. Você tem razão. Tem uma música do Pink Floyd, inclusive, que traz isso, né? Que é Time. A pessoa perde o tempo da vida toda tentando construir, tentando fazer mais riqueza. Na hora que ele fala run, rabbit, run, dig that hole, forget the sun. Então, corra, coelho, corra. Fure mais um buraco, esqueça o sol, esqueça tudo que há de mais lindo, esqueça a vida, e chega o momento que o tempo acaba, você morre e já era, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, que foi bem explorada pelo Pink Floyd, né? Você vai construindo, torna-se uma máquina de construção, de produção de riquezas, e você vai esquecendo as coisas mais belas que estão ao seu redor, e a vida, uma hora, ela acaba, né? É o tempo, né? For long you live and high you fly, smiles you give and tears you cry. Por mais que você viva e sorria, dê sorrisos e chore, mas tudo que você toca e tudo que você vê é o que a sua vida vai sempre ser. Então não adianta, se você ficar a vida inteira só carregando pedra, você vai ficar um rico carregador de pedra, e seu coração vai ser de pedra, você vai ser sempre pedra, e é isso aí. O Pink Floyd é bom demais e foi... O seu alemão é meio atrapalhado, mas seu inglês é muito bom. Você fala inglês muito bem, seu sotaque é muito, né, vamos dizer assim, precioso. Aí. Eu não tenho nem a iniciação no alemão, não. Eu só sei aquela frase lá, as Aftes Arden Däumer heute Sieden. Não mais nada. Almeida está dizendo aqui, Léo, eu mandei uma carta para a Tabata Amaral hoje pela sua página e a galera está gostando. Quero convidar a todos que mandem cartas informando a ela onde fica o mundo e que os inimigos estão ao lado dela. Pois é, tem que dizer para a Tabata que a visão de mundo, né, orientada pelo Luciano Huck e pelo Jorge Paulo Lemann, não é uma visão de mundo legal. A Gisele está dizendo, Bolívia tem um Ministério da Descolonização, um sonho. Léo, isso seria um bom ministério para você. Ministro da Descolonização do Brasil. O que você acha desse... Léo, deixa eu comentar, Tabata, posso? Pode, Você devia ter assistido Star Wars, contra a história da Tabata, que é o seguinte... aquela princesa, aquela menina que era princesa que morreu? Não, é o próprio Skywalker, só que o Skywalker no Star Wars, eles são várias gerações. E por mais que a pessoa... A Tabata é o Anakin, é isso que você quer dizer? A Tabata é o Anakin. É porque, por mais que existia ali uma áurea de bondade, no fundo, ela tinha uma propensão pro Dark Side of the Forces. Ela tinha aquela propensão pro lado negro, sabe? Então, o lado negro chamou e ela abraçou. O lado negro paga muito bem, Léo. E ser Jedi e resistir ao lado negro da força, você lembra naquele episódio, que o Luke, né, você não viu, né? O Luke Skywalker, ele encontra com o Anakin Skywalker e descobre que é o pai dele, ele entra em desespero, aquela coisa toda, e o pai dele fala exatamente isso, fala, olha, você precisa conhecer as glórias, você precisa conhecer o prazer, tudo que pode ser propiciado pelo lado negro da força. É o dinheiro, Léo, é o poder, é fotinha com Dória, é riqueza, é ser intocável, é virar Aécio Neves. A Tabata não resistiu. Tinha alguma coisa na áurea de Jedi dela lá no passado que criou essa propensão pro lado negro da força. Ela tá lá, gente. Pode ser que talvez um filho Jedi mais legal, né? O filho da Tabata, um Luke Tabata, né? Talvez ele consiga recuperá-la, mas isso aí alguns segundos antes da morte. Agora a gente tem que esquecer dela, ela já está com o Império. Ó, eu vou voltar para esse tema aqui, antes vou ler aqui o Wagner dizendo, chama o Ciro para substituir o Carluxo, ministro Pitbull. O Skywalker aqui, por coincidência, está dizendo, concordo com a ideia de mandar cartas para a Tabata, cobrando dela uma postura melhor sobre quem é o inimigo. E Gisele está dizendo, tem série no YouTube sobre a era do capital improdutivo, vamos correr atrás disso. Mais um membro chegando, muito bom, que é o Skywalker. Então, Luke Skywalker agora é membro da TV 247.
Ana Souza está dizendo que Tabata ainda é muito jovem, pode mudar, ela pode sair do lado negro da força e vir para o lado da luz. Léo, o seguinte, eu sempre falei que você deveria ser candidato a governador de Minas, deputado, presidente da República, alguma coisa desse tipo, você nunca me escutou. Mas você sabe que uma mãe falei que ia ser candidata a prefeito de São Paulo, Léo? Imagina assim, qual que é o nome do prefeito da maior cidade da América do Sul? Ele se chama Mamãe Falei. Ô, Léo, como é que a gente resolve um negócio desse, cara? Ô, Léo, o presidente do Brasil, né, o presidente do maior país da América Latina, o presidente dos maiores estoques de petróleo, o presidente da área com a maior capacidade de produção de alimentos do mundo, é um mito, né? Tipo, o cara não existe, o cara é um mito. O cara é uma coisa que só existe materializada dentro da cabeça do seu eleitor, que na realidade o cara é só um biscoito de polvilho, ou talvez, sei lá, como eu diria, um pacote vazio. Mas dentro desse pacote vazio, eles colocam ali o mito que eles querem, né? Desde resolver o problema do buraco da rua até aumentar o investimento na educação, aconteceu o contrário, né? Forças Armadas desenvolvendo tecnologia nuclear, não, estão recebendo redução. Então nós estamos no país em que o presidente é o mito, né? Que seja o prefeito de São Paulo, uma mãe falei. É lógico, eu não acredito muito na possibilidade do povo de São Paulo, depois de tudo isso, continuar sendo isso, né? Esse é o problema, mas vamos pensar, né? O povo de São Paulo, pelo menos dentro da cidade de São Paulo, a gente tem um histórico de eleições mais coerentes. A gente tem aí esse episódio, infelizmente, do João Dória, mas é um episódio, né? Digamos aquele episódio peixe fora d'água, né? O governo de São Paulo não, mas a prefeitura de São Paulo, esse é um episódio peixe fora d'água. São Paulo já teve o Haddad, já teve a Marta, já teve a Erundina, mas também já teve o Maluf. Exatamente. A prefeitura de São Paulo, o caso Dória é um caso exceção, né? Um ponto fora da curva, apesar de que o governo... Teve Maluf também, teve muita coisa. Jânio Quadros. Cláudio Alves está dizendo, Tabata Amaral é uma direitista muito bonita, e só. O Renê Bastos dizendo, Estopa é muito nerd. Acho que teremos um programa em Klingon qualquer dia desse. Você sabe onde que é Klingon, Léo? Não sei onde fica Klingon. Você é nerd a esse ponto de saber onde é Klingon? Não sei não, Léo. Aí pegou pesado. Deve ser do pessoal mais jovem, né? Aí pegou pesado. Léo, tá dizendo aqui, Guto... Não entendi. O que aconteceu? O 247 perdeu 200 mil visitas do nada. Deve ser algum bug. Às vezes dá bugs no YouTube. Tá tudo bem aqui, aparentemente, onde a gente está vendo pelo menos números de inscritos, está tudo normal. Léo, para a gente encerrar o programa de hoje, né, você vai levar a sério esse convite, então, para começar a se preparar para essa missão maior de conduzir os destinos da nação? Você está falando, eu ser o presidente da República, Léo? É, mais ou menos isso, Léo. Claro, Léo. Então tá bom. Leonardo Estopa está convocado nesse momento a assumir essa tarefa, então prepare-se, Léo. Eu sei que você se prepara, você já tem vários diplomas e vamos vencer o preconceito, né? Não é porque o Léo fala mineirês que ele não pode conduzir o Brasil né, da maneira adequada. Porque se a gente Brasil vai ser bom, Léo, é uma era tão grotesca, né? Você imagina o Messias na presidência, né? O Olavo ditando os rumos da nação, né? Xingando todo mundo todos os dias. Mamãe Falei querendo ser prefeito de São Paulo. Alexandre Frota, todos esses personagens, Joyce, quer dizer, a gente está vivendo uma era muito estranha. A gente tem que realmente, né, mudar o rumo das coisas, Léo. Léo, e aqui a Gisele está dizendo, o Estopa tem resposta para tudo, né? Mas tem aqui um problema, Léo. O Milão está dizendo que nós já temos um presidente que é o Zé de Abreu. Gente, nós brincamos muito hoje foi meio descontraído, a gente foi acabando perdendo o rumo das coisas, mas só para encerrar, então fechando, você vai terminar o programa, vai comer uma kafta, vai comer um kafka, você vai ser vegano, como é que você vai tocar agora a questão da alimentação, Léo? Ô, Léo, eu preciso desse livro seu, porque eu quero ser vegano também, deve ser muito mais legal ser vegano do que ficar nessa coisa aí de canibalismo, né, tentando comer o coitado do Kafka in Memory, ou então partir para uma kafta num restaurante libanês numa situação de recessão econômica, que a gente não pode ficar atravessando os limites financeiros assim. Então, vamos tentar... Eu quero receber esse livro seu aí para tentar ser vegano. É mais compatível com a economia nacional e também com a ideologia de que daqui a poucos anos realmente
o consumo de animais vai ser tão ridicularizado como o consumo de seres humanos na escravidão, né? Então, com certeza. Vamos para esse lado, vamos tentar antecipar o futuro. O Siqueira está lembrando que a nave Enterprise em Klingon, né? O Sérgio está lembrando que eu também tenho sotaque mineirês, mas não é um mineirês raiz igual ao do Léo Estopa. E Enterprise é no Jornada nas Estrelas, Léo. Exatamente. Bom, e a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos. Daqui a pouco tem o Boa Noite 247. Foi um prazer, né, participar desse programa com você e com todo mundo que nos acompanhou. Não encerra, Léo, não encerra ainda. Tem uma notícia excelente para você. S. Vicente, a Tuti tem cafta de soja. É bem legal, resolvido o problema. Mas é Kafta ou Kafka, Léo? Não, Léo, o Kafka é de carne. O Kafka é de carne. Memory. Em memória, mas é de carne. O Kafta pode de soja. Entenderam que Kafka é de carne e Kafta é de soja? Então é por isso que ele come Kafta de soja e de carne também, mas você pode comer o Kafta de soja, mas você jamais comeria um Kafka de soja, porque é biologicamente incompatível com a ideia de um escritor, né, de soja. Léo, boa noite. Vai ler o Kafka hoje, que vale a pena. Vale a pena ler Kafka, hein? Não Kafta, leia o Kafka. Boa noite a todos, muito obrigado e até daqui a pouquinho com boa noite, Gisele, Paulo e Alex.